Obrigada, vereador Wilcina Tabu. Para discutir, vereador Braulio Lara. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. O projeto de lei hoje é um projeto muito importante e ele precisa de ser aprovado. Se a gente fizer um paralelo do corpo humano, o sangue que circula nas veias, que irriga todo o corpo, é como o transporte público que atinge todos os locais da cidade para permitir o cidadão circular de um ponto a outro. Nós, aqui na Câmara de Vereadores, estamos, sim, com a pauta de mobilidade como a principal pauta da cidade nesse momento. Por quê? Nós vemos um sistema que está falido. Pergunta se tem um usuário satisfeito na cidade. Pergunta se tem um cliente que vê, ao pagar a sua passagem, tendo uma boa prestação de serviço. E para ser bem didático aqui, quando a gente vende o direito de ser explorado, que é o que aconteceu com a licitação lá de 2008, Belo Horizonte vendeu o direito de exploração de transporte público para as empresas que se habilitaram por meio de consórcios. Mas essa atitude está eivada de problemas. Houve fraude na licitação, a concorrência foi simulada. Na semana passada, nós tivemos aqui na Câmara a presença do promotor do Ministério Público de Contas, o senhor Gladson Massaria. Todas as evidências falam o processo dessa venda do direito de exploração do transporte público em Belo Horizonte foi irregular. Então, a gente já está quase completando o prazo de 20 anos, que se encerra em 2028, mas o problema precisa ser resolvido agora, não é depois. Esse projeto de lei diz o seguinte: se nesse processo de transição que a Câmara está aprovando projetos, aprovando leis que permitem uma nova formatação da administração da mobilidade na cidade, se em algum momento essas empresas começarem a fazer a população de refém e a Prefeitura precisar de intervir, com esse instrumento legal, a Prefeitura vai poder intervir. Por quê? Nós precisamos de mudar a mobilidade na cidade, mudar para valer. Já foi aprovada aqui nessa Câmara a lei que passa a remunerar os prestadores de serviço de transporte por quilômetro rodado. O que significa? Se o ônibus rodou, ele recebe. Se ele não rodou, não recebe. Para quê? Para ele não ficar fazendo passagens com ônibus lotados, com pessoas espremidas, para ele aumentar o seu resultado. A gente precisa de ter o cidadão como foco do processo. Ou seja, se a pessoa vai usar o transporte coletivo, ela tem que utilizar o transporte coletivo com pontualidade, com conforto e, principalmente, dentro da hierarquia de priorização, de ser respeitado. E, para isso, também, o projeto de lei das faixas exclusivas. Por outro lado, a gente tem a bilhetagem. A bilhetagem eletrônica, ela é fundamental para garantir a integração dos processos em diversos tipos de modais. Hoje, a gente precisa de ter a consciência de que não existe mais, de fato, trocador na cidade. A pessoa tem que embarcar no ônibus com a tarifa resolvida. Mas hoje, o controle de toda a bilhetagem está na mão das mesmas empresas, está na mão do consórcio do Cetra. Nós precisamos de ter a bilhetagem separada, prestada esse serviço por quem? Por diversos. Aliás, o que nós, Partido Novo, sempre falamos é que a gente precisa de ter a economia de mercado plena, que é o quê? Concorrência na prestação de serviço, vários players trabalhando, ou seja, várias empresas prestando serviço. Qual o serviço? De transporte do cidadão, o serviço de venda de passagem, o serviço de qualquer coisa que esteja permeando a mobilidade da nossa cidade. Então, essa lei, ela é importante para que a gente tenha a Prefeitura com todos os instrumentos para fazer com que essa mudança aconteça de fato em Belo Horizonte. Infelizmente, na gestão Calil, o que a gente viu foi o assunto ser postergado. A caixa preta da BH Trans, quando foi aberta, deram um jeito de tentar fechá-la rapidinho. Mas nós aqui na Câmara de Vereadores não vamos parar enquanto o problema da mobilidade na cidade não for resolvido. Obrigado, presidente.